Adonai. Continuando o vídeo dos 4 meses quando eu tive em coma, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de falar que todos nós, todos, somos vaso que necessitamos da misericórdia do Pai. Eu me vejo como trapo de imundície, é assim que eu me vejo. Um irmão não tem um fio de cabelo acima do outro, tá? Isso aqui é um depoimento. Tenha como um depoimento de uma experiência que eu tive quando eu tive em coma. Quando eu estava, que a luz tinha me cegado, ela me cega, eu continuo andando. E no meio desse turbilhão de imagem, que é igual um rio, é igual você estar em um rio de imagem, que a correnteza vai te levando e vai formando as imagens na sua frente. Eu não tinha mais aquela percepção do corpo, mas eu me via como corpo, mas é uma sensação, você não tem mais o cansaço, eu não tinha nem lembrança mais da minha família. E conforme eu fui caminhando para dentro dessa luz, eu vi uma voz e entrou dentro de mim: não temas. E essa voz falou 3 vezes: não temas, não temas. E eu fui caminhando, e conforme eu fui caminhando, foi se formando que nem uma porta. E eu só via a claridade. E eu ia andando, caminhando. Os barulhos de água já tinha ficado para trás, eu já não escutava mais nada de água. E eu fui caminhando. Ela caminhando. E nada, não tinha angústia, não tinha nada. Era uma sensação que eu não vou conseguir descrever aqui. Mas é um lugar que você tem saudade. Te dá uma saudade que chega a doer, a saudade que eu tenho de lá. E quando eu cheguei bem próximo dessa luz assim e da porta, eu reparei que o meu corpo tinha ficado transparente. A luz passava por mim. E eu fui adentrando. Aí de repente ela vai ficar maior. E quando eu chego bem na porta, que eu percebo que eu atravessei, que nem se fosse uma dimensão. Talvez era a última dimensão que eu estava atravessando. Eu cheguei e eu comecei a ver que começou a aparecer um gramado verde, começou a aparecer na minha frente. Eu estava adentrando um jardim que estava no céu. E conforme eu fui chegando nesse jardim, era a coisa mais linda. Não tem como usar palavras humanas para descrever o tom desse verde, das árvores, do gramado. Nessa hora eu percebi que minha visão tinha melhorado. Eu consegui enxergar até os pelinhos da grama, sabe? E eu vi que tinha as abelhas, eu vi grilo no gramado, eu vi aquelas joaninhas. Eu fui vendo todos esses animais, mas com a percepção de uma visão que eu não vou conseguir explicar. Era perfeita. É uma visão que você tem vontade de ter de volta. E eu creio que o pecado de Adão, ele tudo diminuiu a natureza 7 vezes. A visão nossa foi afetada, a cor do nosso reino, da vegetação, né, foi afetado. Você vê tudo menor, sabe? Tudo em escala de sombra. Aqui é sombra, né? O mundo espiritual é o verdadeiro e é lindo você ver o verde de lá. E era algo assim, ó, conforme eu ia andando, ia montando. Tanto é que eu busquei essa imagem para dar entendimento. Aonde eu chegava, se eu parasse, parava igual um véu, uma parede branca, que não me dava visão. Eu só tinha visão até onde era permitido, no modo de falar. Se eu fosse caminhando, essa parede branca, ela ia caminhando. Era igual se fosse um mundo holográfico sendo montado. E aí eu sentei, né? Eu sentei no banco e eu fiquei esperando. E eu via que passava, que nem uma estrada, passava criança toda hora passava criança, e eles entoavam um canto, e era a coisa mais linda, só que eu não conseguia entender o canto. E eles dando risada e abraçado, e uns maiores carregando os outros menores, mas era uma alegria que contagiava, a alegria deles contagiava. E aí eu olhei também, eu vi que tinha muito anjo, né? Depois eles tinham me falado, anjo querubim, guardando aquele caminho. Ninguém entrava naquele caminho. E eram uns anjos, a coisa mais linda, sabe? Com a espada, uma armadura.
Era um anjo querubim cuidando uma estrada. E as crianças passando, cantando, as vestes que ele usava, dessas crianças, com detalhes de ouro, sabe? Não dá para descrever uma veste que eu vi lá. É diferente. Por isso que as escrituras, quando falam os corpos serão transformados, a gente não tem noção. O que o Pai prepara para a gente é lindo demais. E aí eu fiquei sentado nesse banco e eu estava confortável, eu estava em paz. Para mim, eu podia ficar lá pro resto assim da minha vida que eu estava feliz. O canto dessas crianças me contagiava. Os anjos era a coisa mais linda de se ver. Eu olhava para a grama, quando eu olhava assim, eu via um grilo, eu via uma joaninha, eu tinha uma percepção que eu podia enxergar de perto aquela visão, sabe? No olho. Um verde que eu nunca tinha visto. As abelhas, uma amarela, coisa linda, era lindo de ver. O som que eu captava, não tem o detalhe, era uma coisa assim que você captava os detalhes do que eu estava vivendo. E eu fiquei ali, sentado no banco, esperando. Eu estava em paz, para mim eu podia ficar lá. E ao longo que eu estava sentado ali, de repente eu olhei assim e eu vi que vinha vindo um anjo na minha direção. Só que era gigantesco. Conforme ele vinha se aproximando, ele foi aumentando de tamanho, sabe? E eu vi que o tanto que eu era pequeno perto desses seres celestiais. E ele vem na minha frente e ele para bem em frente do banco. E aí eu começo a encher ele de perguntas. Eu perguntei, aonde eu tô? Aí ele fala para mim, aqui é o início do jardim. Só falou isso. Você não tem permissão para adentrar o jardim. Ele falou, aqui é o início apenas. Aqui é onde está várias portas, para vários lugares. E aí eu perguntei para ele, e essas crianças estão indo para onde? Aí ele me fala, pergunta errada. Você tem que perguntar de onde elas vêm. E aí eu perguntei, de onde elas vêm? Aí ele falou para mim, são as crianças que morrem no seu reino. O Criador, ele criou um caminho guardado por anjos querubim para essas crianças chegar até o abrisco maior. Na época eu não entendia nada de abrisco menor, abrisco maior. E depois eu vim entender que no abrisco menor é a ursa menor, é quem estava no seio de Abraão, né? Quem morreu antes do Messias foi para o abrisco menor. E quem morreu depois do Messias vai para o abrisco maior. Então essas crianças, elas eram guardadas desses seres celestiais que estavam até a sétima dimensão, né? Que são os anjos caídos, demônio, estrela errante. Então o Criador tinha feito um caminho de anjo querubim guardando esse caminho entre as dimensões até o abrisco maior. Então, eu sei que não existe palavra para quando um pai, uma mãe perde um filho. Não tem palavra. Mas essa mensagem eu tinha que falar, sabe? Eu tinha que falar. Porque eu sei que conforta o coração de um pai, o coração de uma mãe. O pai é tremendo, não tem essa dúvida. Não tem essa dúvida. Eu vi com meus próprios olhos, olhos espirituais, essas crianças alegres e entoavam um canto e vestiam uma veste que aqui na terra não consegue fazer. A alegria que eles estavam. Que alegria! Quando eu estava lá também eu senti uma alegria, mas uma paz tão grande. Oh, não tenha dúvida, sabe? Se você perder um filho, se você, sabe, uma filha, não tenha dúvida. O pai cuida. Pode ter certeza do que eu estou falando, tá? O pai cuida. Com ele não tem brincadeira, não. Com ele ama. Você pode ter certeza disso. Então, você que perdeu um filho, você que perdeu uma filha, não tenha medo. Tá com o pai. E são guiados por anjos, meu filho, que ninguém entra, tá? Era o caminho dessas crianças abaixo de 12 anos. Né? Até 12 anos era o caminho.